Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos próximos domingos nós vamos celebrar duas grandes festas, a Ascensão e Pentecostes. Ascensão, o retorno de Jesus ao Pai, onde ele passa a reinar na glória, junto a este Pai. Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, Deus agindo em meio à igreja, através do seu Espírito. Fala-se num tom de despedida, mas ao mesmo tempo de avivamento. Despedida, porque Jesus começa a preparar os seus apóstolos para a sua partida. E avivamento, porque Deus continuará presente de uma outra forma. Exemplo disso nós encontramos na primeira leitura com os apóstolos. Filipe é aquele que vai evangelizar os pagãos lá da Samaria. É a primeira missão da igreja fora de Jerusalém, que vai àqueles que ainda não tiveram contato com a palavra. Muitos sinais acontecem, muitos são batizados. Mas chega um momento em que essas pessoas que se sentiram tocadas por Deus, aceitaram a Jesus, precisam receber a plenitude do Espírito Santo. Assim, Pedro e João são enviados a Samaria e eles impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem agora a plenitude do Espírito Santo. O que acontece é justamente a transmissão do sacramento da crisma. Aquelas pessoas já tinham sido batizadas, tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não havia se manifestado ainda. E é o que acontece com quem é crismado. A pertença a Cristo e à igreja, por meio do crisma, faz com que a pessoa assuma com um compromisso ainda maior esta grande graça. É Deus agora que nos faz experimentar a ação do Espírito Santo. Espírito Santo que está presente em cada um que crê. Porque o próprio Jesus hoje, ao falar com os seus apóstolos que estão tristes e abatidos, porque eles têm medo do abandono, medo da solidão, Jesus garante: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito da verdade, o defensor, e ele estará dentro de vós. Muitos não o conhecem, mas vós o conheceis. Eu vivo e vós vivereis, diz Jesus. Esse é o Espírito da vida,
Espírito que traz ânimo, Espírito da verdade. É Deus em nós, somos morada dele. O mundo vive uma epidemia de solidão. Os apóstolos já tinham medo, de certa forma, de ficar sozinhos, quando Jesus disse que subiria aos céus. Existe uma solidão que é própria de todo ser humano, que é aquela de experimentar algumas coisas de uma maneira singular, única, porque cada um de nós é diferente um do outro. Então existe uma certa solidão no ser humano como um todo, não é? Que ninguém vai conseguir suprir, nem o marido, nem a esposa, nem mesmo os filhos, ou até que se espere os pais, ou ainda as pessoas mais amadas, mais próximas, porque é um espaço onde apenas Deus pode preencher. Por isso que Jesus fala, o Espírito estará dentro de vós. Então é preciso se deixar perscrutar pelo Espírito Santo, preencher por Ele, para transformar esta solidão em contemplação, em algo fecundo. Mas a epidemia de solidão que nós vivemos nos nossos tempos é muito mais do que isso. É justamente aquela em que muitas pessoas acabam se fechando em si mesmas, ou os vínculos se tornando muito frágeis, e as pessoas vão de uma forma superficial se relacionando e não tendo mais esse sentido de pertença. E assim, muitos podem se sentir sozinhos. Mesmo com muitos amigos, entre aspas, nas redes sociais, e até mesmo em alguns ambientes onde haja muita gente. Então hoje se confunde muita coisa com vínculo. E nem sempre acontece assim. Jesus hoje nos mostra que o Espírito Santo que está dentro de nós, batizados, e daqueles que são crismados com a plenitude, precisam também estar como comunidade. Nós voltamos àquele tema dos últimos domingos. Jesus aparece em meio à comunidade, onde as pessoas estão reunidas e unidas. É aí que o Espírito Santo vem. Aquela música tão antiga que muitos de nós conhecemos, né? Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois quando nós estamos unidos, é aí que o Espírito Santo vem. Então a necessidade de, na experiência que cada um tem de solidão, ir em direção também aos outros. Criar pontes, criar relações que sejam mais sólidas. A necessidade de aproximar-se. Primeiro sentir Deus próximo e depois também fazer esse movimento de proximidade. No caso daqueles que sentem a orfandade pelo fato da sua mãe ter partido para a eternidade, podem se sentir sozinhos, né, nesse sentido. Existe a possibilidade de nós olharmos pela fé para Nossa Senhora, que é a nossa mãe e também mãe daquelas mães que já faleceram, que se encontram na eternidade. Então a figura de Maria é realmente esse amparo maternal que nos traz aconchego. Eu sempre digo para algumas pessoas que sentem muita saudade de suas mães que já partiram. E eu estou falando, obviamente, numa questão de fé, para quem tem fé. Talvez para quem não tem fé, isso ainda não tenha tanto significado, né? Mas para quem de fato tem fé, sentiu saudade, faça uma oração a Nossa Senhora pela sua mãe. Essa é uma maneira de sentir-se ligado àquela que foi um canal da vida e junto com aquela que é mãe de Jesus e também é nossa mãe, que nos assiste aqui na terra e que acolhe no céu aquelas que partiram. Mas quando há necessidade ainda maior, não é, de às vezes ressignificar a falta de uma pessoa, e principalmente quando se tem a culpa daquilo que
se poderia ter feito pela mãe e não fez. É preciso que a gente, pela fé, chegue à seguinte conclusão: nós nunca vamos conseguir corresponder totalmente àquilo que a nossa mãe nos concedeu como um instrumento do dom da vida. Então, algumas pessoas vão pensar e sentir assim, né? Mas parece que eu podia ter feito mais, né? Mas nunca, talvez, para alguns será suficiente quando a mãe parte. E é nesta hora, depois que ela partiu, que vem, talvez em forma de culpa, não é? Tantas coisas que precisam agora ser restauradas pela fé. Existem também outras mães ainda nesta terra, cujos filhos talvez estejam muito distantes. Então, se alguém sente falta de sua mãe, lembre-se também que existem mães lá no lar dos idosos, ou quem sabe até mesmo uma vizinha, né, cujos filhos não aparecem, que precisam de uma conversa. Aqueles tempos, aqueles momentos que às vezes a gente fala assim, perder um tempo, e no fundo é ganhar, não é? É um vínculo e ganhar uma experiência maravilhosa com outro ser humano. Ou ainda levar uma lembrancinha, fazer um mimo, por que não? Não é? Aquela senhorinha que está lá no lar dos idosos, que talvez não tenha a visita tão frequente, em alguns casos nem tenha visita, pode contar também com filhos nesta terra que talvez se sintam órfãos, mas que ao olhar para uma mãe que precisa, não é, desse aconchego também de filho, podem mudar a visão. Então levar lá um creme cheiroso para ela nas mãos, ou ainda aquela meia quentinha nesse tempo agora de frio, ou simplesmente um bate-papo, tantas coisas que podem ser feitas. E nesse momento, aquilo que era culpa, agora dá lugar ao amor. A culpa dentro do cristianismo só tem sentido se nos levar para a conversão. Se não, meu irmão e minha irmã, ficar dando voltas em torno da culpa, não adianta nada, só causa desgaste nas pessoas e um remorso que faz com que não saiamos do lugar, não é? Quando nós dizemos no ato penitencial, por minha culpa, minha tão grande culpa, nós estamos reconhecendo o nosso pecado, sim, mas nós estamos também nos abrindo à misericórdia e à graça de Deus e confiando no seu perdão, nos abrindo à transformação. E para nós, para aqueles que ainda têm a sua mãe aqui na terra, é ainda tempo de valorizá-la, de ser grato, de agir com uma paciência e um amor que talvez nunca chegarão, né, daquilo que essas mães puderam nos transmitir, do jeito delas, da forma como elas conseguiram, porque nós temos que ver essa figura materna como realmente uma dádiva de Deus. Não se trata de romantizar a maternidade e nem de achar que a mãe é uma santa e não tem defeito, não é isso não, mas olhar para esta grande beleza da maternidade. Esta mulher renunciou a tantas coisas por mim. Essa mulher também fez o que podia e ainda muitas delas fazem aquilo que podem também pelos seus filhos. E são mães que, além de doar, também têm a necessidade de receber, não é? Receber o afeto, receber um elogio, receber aquele gesto que cada um de nós pode hoje oferecer. Vamos agradecer pelo dom da maternidade, porque todos nós que estamos aqui passamos por uma mãe. Queremos, além de louvar a Deus pela nossa mãe, esteja ela na eternidade, esteja ela ainda aqui conosco, olhar para tantas outras mães que precisam muito das nossas orações, que precisam também da nossa compreensão e, mais ainda, algumas delas de uma atitude de amor. A mãe, quando se deixa levar por esta grande dádiva da maternidade, torna-se um símbolo de amorosidade. Vamos então também entregá-las ao amor de Deus, porque o próprio Jesus diz que aquele que guardar o seu mandamento, esse será feliz.
E um dos mandamentos é honrar o pai e a mãe. Nós queremos honrar a estes que nos deram a vida e de forma toda particular a nossa mãe como um gesto de adoração ao Deus da vida. O Deus que age na igreja, o Deus que está dentro de nós e o Deus também que nos ajuda a valorizar e cada vez mais fortalecer o vínculo de amor que nós temos com aqueles que nos foram dados. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,